Para descobrir, a mente deve estar livre. De outra forma, ela é incapaz de descobrir. Se a sua mente é medrosa, se ela é ávida, ambiciosa, fútil, assustada, isolada em sua própria nacionalidade, em seus próprios compartimentos, como pode ela ser livre para investigar? Assim, o condicionamento religioso ele deve ser despedaçado para que possa ver a verdade no falso e libertar sua mente das crostas que a recobrem, dos temores que a afligem. A mente religiosa não tem crença nenhuma, o que não significa que ela seja ateísta, pois isso constitui uma outra forma de crença. Um crê e o outro não crê, mas ambos são idênticos. A mente que investiga, ela não se deixa prender em nenhuma dessas armadilhas. Então você vai ver que a mente religiosa não se ajusta a nenhum padrão. Em geral, nós ansiamos por nos ajustar. Observe a você mesmo, interiormente, e você vai ver que está ajustado ao padrão de vida social, ao padrão da atual existência de avidez, de inveja, à estrutura psicológica da sociedade. A essa nós nos ajustamos com a maior facilidade. E nesse conformismo ficamos perpetuamente enredados. Eu não estou me referindo ao satisfazer as exigências da moda e a outras exterioridades. Eu me refiro à profunda exigência psicológica de ajustamento. Pois no nos ajustar, nós encontramos satisfação. No nos ajustar, encontramos um certo sentimento de segurança. No nos ajustar, não há o medo de perdermos o nosso emprego, de perdermos a nossa mulher ou o nosso marido. No ajustar-nos, nós ficamos seguindo o padrão dia a dia, de modo que a nossa mente se torna mecânica e não há mais uma necessidade de pensar, de questionar, de indagar, de exigir. Por isso temos, a maioria de nós pelo menos, tanto empenho em nos ajustar. E esse conformismo se expressa na nossa chamada vida religiosa. O conformismo determinado por um padrão religioso é esse, que para alcançar Deus você deve ser um sannyasi, um monge, você deve levar um certo tipo de vida, ser celibatário, se tornar um eremita das montanhas. Vocês conhecem o padrão estabelecido através de séculos da vida religiosa. A chamada vida religiosa do sannyasi, do monge, é uma fuga à vida, a negação da vida. O sannyasi, o monge, ele criou esse padrão que ele considera. Ou os outros o ensinaram a considerar esse padrão como o padrão que, através da dor, através do sofrimento, do sacrifício, da disciplina, ou então no controle, o vai conduzir finalmente a Deus. Precisamos de uma mente nova e não de uma mente torturada. Nós precisamos de uma mente lúcida e não de uma mente tão vulgar, tão disciplinada, tão controlada, tão dividida, que se tenha tornado completamente imprestável. Assim, o homem religioso, ou a vida religiosa, ou a mente religiosa, não se empenha em fugir da vida. A vida que é fome, que é sexo, que é avidez, que é ambição, alegria e todas as agonias do existir.
Dela não se pode fugir através de nenhuma forma de misticismo. O místico foge através de uma fantasia, de uma experiência, ou então se hipnotiza para entrar num certo estado. Mas o homem religioso, ele não é um místico. Ele não cai em êxtase, ele não projeta coisa alguma no futuro, não hipnotiza a si próprio no presente. E ao ter percebido tudo isso, você verá totalmente sozinho. Nós precisamos estar sós, não isolados ou postos em um canto pela vida. Porque estar só significa que o indivíduo está livre do medo, ele está livre da avidez, ele está livre das influências corruptoras da inveja. O indivíduo que está só, sem se ver torturado pela solidão. A mente tem necessidade de estar só. E esse é um estado extraordinário. Mas não se trata de uma coisa fácil, porque a mente, muito prontamente, se deixa influenciar pelo que lê, pelo que pensa, pelo ambiente. É necessário estarmos conscientes das influências do ambiente e atravessá-las diligentemente, sem nos deixarmos apanhar por nenhuma delas. E então, estarmos sós. Não sei se alguma vez você percebeu ou se perguntou a você mesmo o que é a beleza. Provavelmente você não teve tempo ou oportunidade de fazer isso. Aqui nesse país, considera-se uma vida simples usar uma tanga, tomar uma só refeição ao dia e não contemplar as montanhas, os rios, as flores e os céus tão cheios de vida. Rejeita-se a beleza. Olhe para a sua própria vida. Considere bem o que se está dizendo. Não rejeite isso. Considere bem a sua própria vida. Observe-a. Já olhou para uma árvore? Já se deleitou com ela? Com a sua forma, a sua cor escura? A folha banhada de sol, a faiscar, a dançar? Já olhou o rio, o rolar das suas águas? Você já esteve em comunhão com ele? Já olhou para o rosto de uma outra pessoa? Já olhou para uma mulher ou um homem e já viu a beleza de um rosto? A beleza para a maioria de nós está associada ao sexo, ao prazer, e por isso a pessoa religiosa diz: não olhe a beleza. Remova ela da sua vida. A mulher é perdição. Você sabe quantos contrassensos se dizem? E ainda assim rejeitamos a beleza. Pensamos que vida simples significa usar uma tanga, alimentar-se uma vez por dia. Isso é o que se costuma chamar uma vida simples. Interiormente, o indivíduo pode estar em ebulição, arder em desejos, em sua concupiscência, na ânsia de dominar, na ânsia de poder, na ânsia de ser considerado uma personalidade popular, de ser saudado como um grande homem. Mas, exteriormente, ele tem o símbolo da simplicidade. É preciso perceber a falsidade disso, perceber a verdade no falso. A simplicidade está dentro ou fora. A mente religiosa deve saber o que é a verdadeira simplicidade. A verdadeira simplicidade não é austeridade, disciplina, porque ser simples, realmente, interiormente, é ser austero. A simplicidade implica uma mente
que é capaz de estar só, que para sua felicidade, para o seu conforto, para sua segurança, ela não depende de nada externo. E só a mente interiormente simples é capaz de estar só. Só a mente simples, religiosa, é capaz de ver a beleza. E sem a beleza, não há vida religiosa. Beleza significa sensibilidade. Sensibilidade à sordidez, à miséria, à desordem. E também sensibilidade à beleza de uma árvore, de uma pessoa, de um gesto, de uma palavra, de um sentimento. Se não tem beleza, o que significa ser sensível, como pode ser sensível à realidade? A realidade, e não as imagens esculpidas pela mente e pela mão, é a beleza. A mente religiosa é sensível e, portanto, ela é capaz de ver o que é verdadeiro na sordidez e de ver o que é belo. A mente religiosa só pode ver a beleza quando há paixão. Ela pode olhar para uma árvore, olhar para um belo rosto de um homem, de uma mulher ou de uma criança. Mas se atrás desse olhar não há paixão, ele não vai conseguir ver a beleza. Por paixão eu não entendo o desejo carnal ou sexual. É ver simplesmente o homem rico que passa em seu carro, a ave que voa, a folha que cai à margem do caminho. Para ver, você precisa de paixão. Do contrário, você está apenas olhando. Assim, o homem religioso, a vida religiosa, a mente religiosa, vê o fato e, portanto, se acha num estado de sensibilidade. Também só a mente religiosa sabe o que é o vazio mental. A mente vazia não se acha num estado de vacuidade, de inanidade. Ela está extraordinariamente vigilante, atenta, sensível. Nenhum centro tem e, portanto, ela cria espaço. Só a mente que nenhum centro tem, que tem o espaço da imensidade, só essa é a mente religiosa. E só a mente religiosa é criadora. E nós não sabemos o que é ser criador. Nós somos capazes de inventar. Nós somos capazes de inventar uma máquina nova, uma nova maneira de falar, um novo conceito da vida. Mas não pode haver criação quando não se compreende o amor. O amor, a morte e a criação, eles andam de mão dadas. O amor não é memória, não é uma ideia, não é um conceito. O amor não é profano nem divino. O amor não é compaixão, sentimento e emoção. A compaixão e a emoção estão contidas no ciúme, no ódio. Mas quando o ódio, o ciúme, a inveja, a avidez, a ambição, o desejo de poder deixa de existir, porque a pessoa percebe a verdade no falso, então desse percebimento nasce o amor. E o amor não pode existir se não houver a morte de ontem, do minuto passado. Porque nesse caso ele é apenas uma continuidade do que se foi. A mente religiosa é criadora. Não escrevendo poesia, prosa ou espalhando tintas numa tela. Essa não é uma mente criadora. A mente criadora é aquela que se encontra numa total mutação. E só então, nesse estado extraordinário, que nada tem de místico, que não representa uma fuga à vida,
é possível a existência do eterno. E só essa mente é capaz de resolver os problemas do homem. Você sabe o que significa não ter medo? Você já tentou alguma vez em espírito saber o que significa existir sem medo nenhum? A mente se torna então extraordinariamente lúcida. E quando a mente está muito lúcida, ela atua no sistema nervoso. Não há doenças psicossomáticas. O corpo inteiro, a mente, tudo funciona muito claramente. Você se torna mecanicamente eficiente. Você pode pôr toda a sua atenção ao que está fazendo, com a mente que está vigilante. Talvez nós possamos apreciar esse assunto, considerar essa questão do medo, de nos livrarmos dele realmente e como fazer esse trabalho. Mas agora nós temos de compreender que estamos em comunhão, que não há aqui nenhuma autoridade, porque a autoridade, em qualquer forma, é algo destrutivo. Você aceita a autoridade porque você tem medo. Se não houvesse medo, você não iria à igreja, não iria ao templo. Você não olharia para um padre, ou então não haveria gurus. Nenhuma dessas futilidades existiria. Você seria um homem livre para observar, para investigar, para perguntar e exigir. Assim, a primeira coisa que você deve compreender, me parece, é que o mundo se acha num contraditório estado de caos, num estado de confusão, que ninguém, senão a sua própria atividade, vai ser capaz de resolver. Ninguém vai te ajudar. Nenhum político, nenhum guru, nenhum instrutor, nenhum livro. Você é responsável por tudo. E em você é que deve se verificar a explosão da mudança. Essa completa mutação deverá produzir uma transformação. E essa mutação não é uma fórmula. Você sabe o que entendemos por mutação? Há duas coisas importantes na vida: mudança e mutação. A mudança, ela implica algo contínuo do que foi. Algo modificado ou ampliado ou alterado. A mudança implica um movimento de conhecido para conhecido modificado. É isso o que entendemos por mudança. Eu reformo a minha casa, eu mudo a minha maneira de pensar, porque eu desejo passar para os outros de que eu sou algo que já conheço, o que representa uma continuidade modificada do que foi. É só isso o que interessa a maioria de nós: mudança. Mas nós estamos falando de uma coisa totalmente diferente. Algo que não tem nada a ver com mudança. A mudança é um processo do tempo. Hoje eu sou isso, e se eu atuar em mim mesmo, eu me torno aquilo amanhã. No intervalo entre hoje e amanhã, pelo exercício da vontade, graças às circunstâncias, às influências,
Eu vou me tornar aquela outra coisa. Quer dizer que durante o intervalo de tempo se opera a mudança. Agora, a mutação é uma coisa que não pode ser conhecida. Porque se ela já é conhecida, ela é apenas mudança. Você consegue ver isso? Por favor, veja a importância que isso tem. A mutação é uma dimensão totalmente diferente. E, portanto, você tem que ter olhos diferentes. Você tem que ter um diferente coração, uma mente diferente. Uma mente totalmente diferente. E não uma mente mudada. Nós estamos falando de uma mente capaz de servir-se do conhecimento sem ser escrava do conhecimento. Uma mente vazia e, portanto, uma mente criadora. Porque os próprios cientistas, com alguns dos quais nós temos conversado, eles perguntam se a mente pode em algum tempo estar vazia. Porque eles percebem que só do vazio pode provir uma coisa nova. E não da mente que está carregada, condicionada. O novo não é condicionado pelo velho. O novo não é reconhecível pelo velho. Não considere esses pontos agora, nessa palestra, porque provavelmente examinar essas coisas agora vai se tornar algo extremamente abstrato e difícil. Mas pode-se ver, pode talvez aprender verbalmente o que significa ter uma mente não sobrecarregada de conhecimento, não carregada de toda a experiência humana. Porque se a mente não está vazia, ela é mecânica, ela só repete. Ela é um programa de computador. E só desse vazio extraordinário, desse vazio vigilante, sensível, pode surgir algo novo. O novo, se nós podemos usar essa palavra, o novo é Deus. Mas não é realmente Deus, porque tanto se tem abusado da palavra Deus, que ela não tem mais nenhum significado. Ela se tornou uma fórmula, um conceito, um produto do desespero humano. Mas é naquela mente vazia que pode ocorrer a criação. Só nela pode existir o amor. Nós não sabemos o que significa o amor. Sabemos o que significa a sensação. Sabemos o que significa o sexo, porque o amor não pode estar onde existe o ciúme. O amor não é resultado do ciúme. O amor não conhece o ciúme. Eu sei que agora não é o momento para falarmos sobre tudo isso, já que essa é a primeira palestra. Mas vocês e eu temos que, pelo menos, estabelecer uma relação verbal. Nós vamos ter outras palestras, eu espero que você acompanhe a todas elas. E eu espero que, durante elas, nós possamos estabelecer um estado de relação. Não a relação de ouvinte e orador, porém aquela que consiste no encontro de duas mentes. Duas mentes que refletiram, que investigaram, que buscaram, que interrogaram, que exigiram, que duvidaram e que despertaram.
Só assim nós poderemos nos encontrar num terreno completamente novo. Porque em virtude dessa coisa nova, ou nela, não existem problemas. E aí se encontra a imensidão da beleza. E só então compreenderemos o que ela é. E talvez funcionaremos então do desconhecido para o conhecido. Nós dissemos que íamos falar sobre o medo. Mas antes de entrarmos nessa matéria, nós precisamos compreender várias coisas. Eu não estou empregando a palavra compreender num sentido de entender verbal ou intelectualmente. Uma das coisas mais difíceis é compreender algo. Em geral, quando nós empregamos a palavra compreender, isso significa para nós que se entende o sentido da palavra. Ou seja, que compreendemos intelectualmente ou verbalmente, ou então não compreendemos. Porque opomos ao que ouvimos as nossas opiniões, os nossos conhecimentos, o nosso julgamento. A compreensão, portanto, se torna um problema extremamente difícil, porque nunca estamos em contato direto com nenhuma questão ou problema. Nós nos aproximamos do problema, seja verbalmente ou intelectualmente, ou em conformidade com alguma fórmula, e, portanto, nunca nos pomos diretamente em contato com o problema. Nós sempre usamos ferramentas. E assim nunca chegamos a compreender o problema. Ao empregarmos a palavra compreender, deve estar bem claro para nós o que estamos entendendo por essa palavra. Não se trata de uma compreensão verbal ou intelectual. Por compreensão, entendemos a apreensão total do problema, a total sensibilidade a ele. Não um exame fragmentário, um exame intelectual, verbal ou emocional, mas um exame total, completo, um íntimo contato com o problema. É isso que entendemos pela palavra compreender. Nós temos muitos problemas e questões, e para compreendê-los realmente, devemos estar diretamente em contato com eles. E nós não podemos estar em contato com eles se nós nos aproximamos deles intelectualmente ou verbalmente, ou com preconceitos, com ideias ou fórmulas pré-concebidas. Dessa forma, não há então um contato com o problema, não há a compreensão. E deve ficar bem claro que nós não estamos nos entretendo com palavras, nem com ideias ou teorias, mas sim estamos tentando compreender o que realmente é aquilo que podemos entrar diretamente em contato. Nós precisamos compreender o que é a ação e o complexo problema do esforço. Do contrário, nós não seremos capazes de compreender o medo, de estar em contato total com ele. O medo que deforma todo o nosso pensar. O medo impede a compreensão. O medo gera várias formas de contradição. Assim, antes de começarmos a examinar o medo, para vermos se é possível nos libertar totalmente dele,
nós temos de compreender o que se entende por ação e esforço. Como já dissemos, a vida é um movimento de relações e isto é ação. Mas para nós, a ação é o produto de uma ideia. Nós traduzimos o que ouvimos numa ideia e em seguida pomos essa ideia em ação. É isso o que conhecemos como ação. Um impulso de prazer ou de desprazer, uma reação traduzida em ideia, ou seja, um pensamento organizado. Toda ideia é um pensamento organizado posto em ação. É só isso o que conhecemos como ação. Ou seja, nós temos uma fórmula, um padrão, um conceito e tratamos de pôr em ação o mais exatamente possível o conceito, o padrão, e é isso que chamamos de ação. Nós vemos miséria, nós vemos o aumento explosivo da população, nós vemos a desintegração da sociedade e nós desejamos modificar essas condições. Portanto, nós pensamos, concebemos uma fórmula, uma ideia, um método, reunimos algumas pessoas dispostas a concordar com tal ideia e depois, coletivamente, agimos de acordo com um plano. É isso o que consideramos ação. Eu acho que isso deve ficar bem claro para nós. Porque o que mais adiante nós vamos considerar vai estar fortemente em contradição com isso, que nós chamamos de norma, nós chamamos de padrão de ação. Nós temos que, em primeiro lugar, compreender isso que chamamos ação. Ou seja, eu vejo aquela cor e não gosto dela. Isso é uma ideia. Então eu atuo sobre a ideia. Eu nunca olho para a cor sem nenhuma ideia. Quando não olho a cor através da ideia de prazer ou de desprazer, eu estou diretamente em contato com aquela cor. É importante compreender isso. A ideia é produto da memória, da experiência, do julgamento. E, portanto, ela ou é pessoal ou coletiva, racial, familiar, na forma de memória. E essa ideia é posta em ação. E é possível ter uma ação sem ideia? Porque, se assim for, você não pode estar em contato com a ação. Você vai estar agindo e procurando igualar a sua atividade a uma ideia. E isso, portanto, não é ação. Não constitui um contato completo, direto e íntimo com a ação. Há sempre a cortina de ideias e, portanto, uma contradição entre a ação e a ideia. Nós estamos sempre procurando desfazer a separação. A contradição entre a ideia, que é um pensamento racional, organizado, e a ação, que está separada da ideia. Estamos sempre tentando aproximá-las o máximo possível uma da outra. A tentativa de juntar as duas coisas, ou seja, a ideia, a fórmula ou um conceito e a ação, nos representa esforço. E esse esforço ocupa toda a nossa existência. Nossa vida, ela gira sempre em torno dele. Se você tem observado as atividades dos políticos,
dos gurus, dos santos, de qualquer ente humano, você vai ter notado que isso está sempre se confirmando. Como pôr em prática na vida diária a ideia, seja ela nobre, estúpida ou bem planejada ou desequilibrada, e o pôr em prática a ideia, o mais completa e totalmente possível, exige esforço. E assim a nossa vida se tornou uma atividade contínua. Note, por favor, que é extremamente importante compreender esse círculo da mente humana. Ela está sempre ocupada em perpetuar contradições. E ao mesmo tempo que cria e perpetua a contradição, ela tenta convencer a mente. E no esforço para vencê-la, ela despende uma enorme quantidade de energia. Dessa maneira vive o homem há milhões de anos. A ideia, a execução da ideia e, portanto, uma vida de constante contradição. E também no estado de contradição está implicado o esforço. Por favor, não traduza o que se está dizendo numa ideia em que você concorda ou que você discorda. Escute simplesmente e observe. Porque se está escutando, você cria outro padrão de ideia e tenta pôr em ação tal ideia, você está entrando novamente no círculo, no mesmo círculo, com diferentes conjuntos de padrões, de ideias, de ideologias, mas é o mesmo círculo. E nós temos de compreender esse processo. Eu estou empregando a palavra compreender com o sentido de estarmos intimamente em contato com o processo do nosso pensar. Não na forma de uma ideia, não como o observador exterior ao fato, porém pelo contato real com o processo criador da ideia. A ideia que, por sua vez, cria ação e que a contradiz. Então surge assim o problema. Muitos de vocês talvez não tenham pensado nisso, e para aqueles, talvez, esse problema não existe. Mas se você refletir nisso, o problema vai se apresentar a você. Não um problema imposto por mim, porém um problema que a você mesmo se apresenta. Assim, se você refletir nisso, se você está escutando realmente, sem nenhuma opinião, pois nós não estamos considerando opiniões, porém fatos reais, fatos psicológicos, você verá que a ideia predomina e em seguida vem a ação e, portanto, a contradição. Isso é um fato. E a seu respeito, não há um concordar e nem discordar. É assim e pronto. Nessas condições, nós perguntamos a nós mesmos, é possível viver sem esforço? Em todos os níveis da nossa existência e não em níveis fragmentários. É possível viver a nossa vida de rotina diária, o ir para o escritório, o entediar-se, ouvir insultos, ver a sordidez e a miséria e a beleza de um pôr do sol? É possível vivermos com tudo isso tão completamente que nenhum esforço seja exigido de nós? Porque quando há qualquer esforço, há uma deformação.
Você se esforça por causa de uma ideia, por causa de uma lembrança, de uma experiência anterior. E aí você diz se deve ou não deve. E é possível vivermos sem nenhum esforço a nossa vida diária? Pois essa é a única vida que temos. É a única que verdadeiramente importa. E não a sua ideia de Deus, a ideia de Nirvana, a ideia do céu, do paraíso, de uma vida futura. Nada disso tem valor. O que tem valor, o que tem significado, o que tem vitalidade e energia é a nossa vida de cada dia. A sordidez, a amargura, as desilusões, as ânsias, a pobreza, a estagnação, tudo o que está acontecendo no nosso mundo. A desintegração que se observa nesse país. Você tem que enfrentar tudo isso em cada dia da sua vida. A não ser que consideremos uma maneira completamente nova e ativa a nossa existência diária. Não uma futura utopia, não o sedutor mundo comunista ou paradisíaco mundo religioso. A não ser que nós compreendamos a nossa vida presente, com todas as suas complexidades, nós não teremos possibilidade, em circunstância alguma, de alterar o que está acontecendo no mundo, na família e ao redor de cada um de nós.